5, vamos lá. Agora a questão número 5. Moleque, assim implementou-se a administração gerencial. E para isso foi necessário que os agentes públicos mudassem suas posturas. David, eu posso fazer a pergunta? David, que foi? A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir implementou-se por foi implementada. Quando você observar uma questão e no enunciado ele colocar a palavra ser, vai na fé. Eu tenho certeza de uma coisa. Qual a certeza de que eu tenho? Fala comigo. Que o ser tem uma grande chance de ser passivador. Gente, bota isso no teu coração. Fala assim comigo, ó, olha pra mim, olha pros meus olhos. David, eu posso olhar pra você? Pode, olha pra mim. Todas as vezes, quando você olhar o ser numa questão, já desconfia que esse cara é pronome passivador. Sabe por quê? Porque certamente, em todas as provas que vocês fizerem do Sebrasp SESC, vocês vão encontrar uma questão falando alguma coisa sobre pronome passivador. E eu já te expliquei isso. Você está com dúvida? Você volta no primeiro vídeo. David, eu estou com dúvida. Volta no primeiro vídeo. E se você tiver muita dúvida, pode pegar lá o raio-x do SESP, volume 1, 2 ou 3. Pede lá, manda lá um e-mail e pede para o diretor do curso, Bruno, um desconto. Fala que fui eu que mandei pedir. Pode fazer isso. Presta atenção aqui. Olhou uma questão que vai trabalhar com C. Já desconfia que esse cara é pronome passivador. David, aí o que eu faço? O que você faz? Como é que você faz para confirmar se ele é pronome passivador? Você já sabe. Eu já te expliquei isso. Para confirmar se ele é pronome passivador, é justamente fazer o que a questão te pediu. O que a questão te pediu? Para você trocar a forma verbal que tem o ser por uma locução verbal. Todas as vezes que isso for possível, esse ser é pronome passivador. Vamos ver se é possível? Vê, David, tudo bem. Assim, implementou-se a administração gerencial. É a mesma coisa que eu falar o quê? A administração gerencial foi implementada. Se eu falar que a administração gerencial foi implementada, eu vou trocar a forma verbal que tem o ser por uma locução verbal. Se eu fizer isso, eu tenho certeza de que esse ser é um pronome passivador. Posso dormir tranquilo? Posso, então. Isso aí foi possível. A administração gerencial foi implementada. Isso está certo, essa questão está certa. David, faz um negócio, David. Chama a observação, David, para poder eu não errar esse tipo de questão. Tá bom. Como diz meu filho, pai, essa explicação ficou mais ou menos. Então vamos fazer com que ela fique perfeita. Preste atenção. Eu quero que vocês anotem a observação agora. Coloque assim. Quando a forma verbal que tiver o ser, anota porque você acha que tem essa observação. Você não tem. Pode anotar aí. Quando a forma verbal que tiver o ser puder ser substituída por uma locução verbal, vírgula, o ser será pronome passivador. Ponto. Nesse tipo de questão, vírgula, é necessário que sejam observadas 3 situações. Pode colocar aí. É necessário que sejam observadas 3 situações. 2 pontos. Primeiro, a concordância. Segundo, temporalidade verbal. Terceiro, colocação pronominal. Olha que lindo. David, eu posso fazer uma pergunta? Caramba, faz. Toda hora pergunta. O que você quer dizer com isso? Olha só. Ele pode chegar aqui, por exemplo, e fazer um tipo de armadilha desse tipo aqui. Porque o que ele faz? Como o aluno vai muito no automático,
Comprou-se pode ser trocado por foi comprado? Pode. Pediu-se ajuda, pode ser substituído por ajuda foi pedida? Pode. Tudo isso eu já expliquei. Vamos passar essa fase. Isso é possível quando você for passivador. Tá na dúvida, volta o vídeo e vê a primeira aula. Só que ele pode chegar aqui para você e fazer o seguinte, por exemplo. Em vez de ele colocar implementou-se pode ser substituído por foi implementado, ele pode chegar para você e falar simplesmente isso. Implementou-se pode ser substituído por é implementado, é implementada. Aí o que o aluno faz? O aluno chega aqui e fala assim, a administração gerencial é implementada. E aí ele vai e observa que a troca pode ser feita. Só que ele deu mole. Por que ele deu mole? O implementou-se está no passado, ou seja, pretérito, e o é implementada está no presente. Ou seja, na hora que ele mandou trocar, ele montou uma armadilha alterando a temporalidade verbal. E o tempo do verbo tem que ser o mesmo. Você pode anotar isso aí, ó. Implementou-se não é igual a é implementada. Porque a temporalidade verbal altera. Anotem, aperta pausa, volta e faz aquele procedimento bonitinho. Segunda situação. Ele pode chegar para você e fazer isso. Implementou-se a administração gerencial. Pode ser substituído por foi implementado. Aí na hora que ele manda você substituir por foi implementado, o que ele faz contigo? Ele faz você trocar uma situação dessa por outra, mas quando você faz a troca, ele de sacanagem bota no masculino. E aí repare uma coisa, se você falar a administração gerencial foi implementado, você trocou a forma verbal que tem o C pela locução, só que você caiu em outra armadilha. Qual foi a armadilha? A concordância. Por quê? Ela deveria ter sido feita no feminino e ele foi e fez a concordância no masculino. Tem que tomar cuidado. Não é para você ir direto, você não vai no automático. Mandou trocar, trocou e acabou. Você tem que olhar três situações. A concordância, a temporalidade verbal e a colocação pronominal. O que seria um exemplo de colocação pronominal? Se ele quisesse te colocar uma armadilha aí. Deixa eu te explicar aqui. Ele chega para você e coloca assim, por exemplo. Ó. Quando foi implementada a administração, que lindo, que lindo, quando foi implementada a administração, blá, 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 blá. Aí o que ele faz de sacanagem? Imagina que isso aqui fosse o texto, tá? Quando foi implementada a administração, blá, 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 ele pega isso daqui e fala, a forma verbal foi implementada, poderia ser substituída por implementou-se. Aí o que o aluno faz? Aí o que o aluno faz? Pô, ele vai lá e marca como certo. O que ele faz? Olha que lindo, ó. Ah, implementou-se a administração, foi implementada a administração, tá tudo certinho, né? Dele tá tudo certinho. Não. Ah, mas não é possível, porque não está certo, não. Não está. E por que não está? Porque quando ele colocou o quando é o imã. Lembra lá? Nariz, lembra disso? Tudo isso explicado na primeira aula. Esse quando é o S de subordinativas, que são as conjunções. Se o texto tivesse escrito assim, quando foi implementada a administração, e ele mandasse você trocar por implementou-se, a troca estaria no mesmo tempo, porque seria passado. Esse C seria partícula passivadora, sim. Ah, então, só que você erraria na colocação pronominal, porque isso aqui não pode. Você deveria ter falado o quê? Quando se implementou. Quando se implementou. E aí, na hora que você fala quando se implementou, esse camarada aqui daqui, como ele atrai, esse C continua sendo partícula passivadora, só que o problema é que ele vai ter que aparecer em próclise. Então, a troca de foi implementada, ela pode ser feita por se implementou, por causa do quando, e não por implementou-se. É a terceira e última, né, armadilha que ele pode montar ao mandar você substituir a forma verbal que tem o C por uma locução. Muito cuidado. Você é aluno do David. O aluno David, ó, tira aí, faz aí, copia aí. Beleza, beleza.
E o aluno do David tem que estar preparado para tudo. David, a sua aula está muito boa, professor, muito clara a sua aula. Vou te mandar um elogio. Que isso, moleque? Vamos que vamos, vamos que vamos. Firmeza? Vamos lá. Próxima questão. Tá lindo, tá lindo. Questão número 6. Já vem com a redação oficial. Moleque, vai fazer prova do CESP. Redação oficial tem que estar na ponta da língua. Este sim, eu tenho certeza que é o assunto mais importante do CESP-NB. David, mas eu tenho maior dúvida em redação oficial. Por isso que a gente está comentando, a gente está fazendo muita questão. Gente, uma média de 25% a 30% das questões de português são em cima de redação oficial. Redação oficial tem que estar na ponta da língua. Porque se você não tiver essa redação, a redação oficial na ponta da língua, você não vai passar por prova nenhuma do CESP. Tem que estar ligado. E tem que estar ligado principalmente em quê? Nas características iniciais da redação oficial. Você tem que estar ligado em quê? Uso de vocativo, fecho, identificação do signatário, padrão ofício, que são os 3 documentos, ofício, aviso e memorando. Você tem que estar ligado na exposição de motivos, mensagem. Aí o fax, telegrama e e-mail, só dá uma olhadinha mesmo. Conforme o manual da Presidência da República. Tem que estar ligado nisso pra caramba. Essa questão número 6 é uma questão que é bem tranquila. Acho que até pela lógica você consegue matar. Olha só. A concisão é um princípio da redação oficial que tem por finalidade dar objetividade ao trabalho da administração pública. Essa questão, ela não tem nem muita coisa pra gente comentar. O princípio da concisão é exatamente isso. A concisão é um princípio que diz respeito ao quê? A objetividade. Você, quando vai redigir um documento oficial, você não pode ser prolixo. Você não pode colocar pormenores. E sim ser objetivo. Esse é o princípio da concisão. Mas ele é um princípio bem autoexplicativo, né? Entendo a concisão como antônimo de prolixidade. Ser prolixo é ser enrolão. Ser conciso é ser objetivo. Na hora que você fala, a concisão é um princípio da redação oficial que tem por finalidade dar objetividade ao trabalho da administração pública. Essa questão é uma questão que está certa. Essa é mole. Beleza? Próxima. Na redação de documento oficial subscrito por um funcionário público de um ministério, endereçado ao ministro desse órgão, deve-se empregar o fecho cordialmente, por se tratar de destinatário detentor de cargo hierarquicamente superior do remetente. Aí você pode notar aí, não existe. Beleza? Você colocar o fecho cordialmente, isso é uma coisa completamente errada. Por quê? Quando você fala cordialmente, é que você quer fazer uma coisa de coração. E quando você vai fazer uma coisa de coração, você pode fazer isso para quem? Para sua mulher, para seu marido, para seu amigo. Agora, dentro do serviço público, você representa um órgão público. É lógico que quando você for colocar um fecho, você tem que trabalhar com fecho formal. Em todas as correspondências do Manual da Redação da Presidência da República. Tomem cuidado com isso, tá? Existem outros fechos. Só que quando vocês forem olhar no manual, quando vocês forem olhar o edital de vocês, será necessário que vocês entendam o seguinte. Eu vou abrir um comentário aqui rapidamente. Lá na hora que você coloca, você vê um edital do CESP, o item 7, em regra, vem assim, adequação da linguagem ao tipo de documento, e depois vem isso, correspondência oficial. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República. Quando ele colocar isso, e atenham-se para o seguinte, é o que acontece em 90% dos casos, beleza? Quando você olha um edital, o seu edital lá, você vai olhar lá, o número 7, o ponto 7 lá, o assunto 7, ele coloca assim, adequação da linguagem ao tipo de documento, aí depois ele, correspondências oficiais, correspondência oficial, segundo o Manual de Redação da Presidência da República. Por quê? Criou-se um mito de achar que quando você fala em fecho, você só tem 2 fechos, que são quais fechos? Atenciosamente e respeitosamente. Só que isso, ele está certo quando acontece isto. Manual da Presidência da República, atenciosamente e respeitosamente, que eu já vou explicar na sequência. Só que é importante que você tenha conhecimento de que, se uma questão fizesse uma afirmação, anota logo uma observação para eu poder partir dela. Coloque aí, por favor. Anote aí.
Em todos os documentos do Manual da Redação da Presidência da República, todos os documentos do Manual de Redação da Presidência da República, só haverá a possibilidade de se usar dois fechos. Só haverá a possibilidade de se usar dois fechos. Atenciosamente, aí você vai colocar aí. E respeitosamente. Para quem não sabe, o atenciosamente é para quem tem a mesma hierarquia, quando você, que é o emissor do documento, envia para o destinatário. E você usa o fecho atenciosamente, é porque tem a mesma hierarquia ou hierarquia inferior à do emissor. Ou seja, quem escreve, você vai pegar o destinatário e vai olhar. Se ele tem a mesma hierarquia do que a minha ou hierarquia inferior, o fecho é atenciosamente. Quando você redige o documento e você tem o respeitosamente é para quem tem hierarquia superior. Beleza? Ponto. Só que isso acontece quando você está trabalhando com o Manual da Presidência da República. E vou te dizer, se você nunca observou isso, é porque realmente, assim, você deu sorte. E mesmo porque 90% dos casos, ou até mais, 90%, 95% dos casos, as provas fazem essa restrição. Mas o que acontece? Quando você vai trabalhar com o Manual de Redação da Presidência da República, você só tem o emprego de 8 documentos. Ofício, aviso, memorando, exposição de motivos, mensagem, fax, telegrama, e-mail. Nesses 8 documentos, e somente esses 8, Manual de Redação da Presidência da República, você só tem como usar atenciosamente e respeitosamente. Mas quando você fala, por exemplo, você cria um requerimento. Na hora que você cria um requerimento, o seu fecho ele aparece assim: nesses termos, pede-se deferimento. Quando você cria uma ata, o fecho da ata é assim: não havendo mais nada a deliberar, encerrou-se a sessão. É o fecho da ata. Quando você faz o parecer, o fecho de um parecer é o parecer. Aonde eu quero chegar? Só está certo você afirmar, por exemplo, para todas as correspondências oficiais existem somente 2 fechos, atenciosamente e respeitosamente. Isso só é uma coisa certa somente se você tiver como base o Manual de Redação da Presidência da República. Porque se no edital ele não colocar isso e falar que existem somente 2 fechos, aí você vai ter que marcar a questão como errada. Por quê? Na ata é outro fecho, o parecer é outro fecho, despacho, requerimento. Você tem outros documentos que apresentam outros fechos e não atenciosamente e respeitosamente. Só que por quê? A ata, ela não é documento do Manual da Presidência da República. O parecer não é documento do Manual da Presidência da República. O requerimento não é do Manual da Presidência da República. Então, como que isso poderia ser cobrado? Se ele colocasse assim, correspondência oficial, e não fizesse essa restrição, aí a base é você estudar pelo manual. Além do Manual de Redação da Presidência da República, você tem que estudar pelo manual do Conselho Nacional de Justiça e você tem que ter base também no manual do STF, que existem vários e vários outros documentos que têm outros e outros fechos. Agora, não precisa se preocupar com isso, por quê? Em regra, o que cai é o Manual da Presidência da República, tá? Mas quando você for fazer a tua prova, dá uma olhadinha lá se ele vai realmente colocar o Manual da Presidência. Senão ele vai ter que fazer o complemento com outros e outros documentos. Voltando para cá. Como a gente vai fazer o que é comumente, a gente vai falar do fecho atenciosamente e respeitosamente. Quando você fala do fecho, atenciosamente e respeitosamente, é muito fácil quando você pega algo desse tipo aqui. Por exemplo, você imagina que aqui você tem um soldado, você tem um cabo, você tem um sargento, você esteja na polícia militar. Ponto. Aí, o soldado envia um documento para o cabo. Quando o soldado envia um documento para o cabo, ele está enviando um documento para quem tem hierarquia superior a dele. Como ele envia um documento para quem tem uma hierarquia superior, o soldado, ao enviar o documento, vai colocar o que no fecho? Respeitosamente, porque ele está enviando para quem tem hierarquia superior. Se o cabo enviar um documento para o soldado,
qual é o fecho? Atenciosamente. E aí a mesma linha de raciocínio. O cabo enviou para o sargento, respeitosamente. O sargento enviou para o cabo, atenciosamente. Agora vamos supor que o sargento enviasse um documento, por algum motivo que seja, a um agente da Polícia Civil. E aí, meu parceiro? O que você faria? Ele estaria enviando para alguém que é superior? Você não pode fazer isso, porque não existe hierarquia entre os poderes, ou entre os órgãos. Você não pode dizer que o sargento da Polícia Militar é mais ou menos do que o agente da Polícia Civil, porque são órgãos da administração pública diferentes. E neste caso, você não tem o que é chamado de hierarquia objetiva. A hierarquia objetiva, ela só existe quando está dentro do mesmo órgão. Ponto. É isso aqui. Desde, mas quando a hierarquia for para órgãos diferentes, como é que eu tenho que avaliar isso? Você avalia a hierarquia chamada de maneira subjetiva. A hierarquia subjetiva é quando você entende que são duas situações, dois órgãos diferentes. E, em regra, quando você envia para dois órgãos diferentes, o fecho é atenciosamente. Agora, eu posso ter órgãos diferentes e colocar o fecho respeitosamente? Sim. Se houver discrepância entre o cargo do emissor e do receptor. O BS pode anotar aí. Coloca assim. Quando a hierarquia for analisada de forma subjetiva, vírgula, o fecho respeitosamente só poderá ser usado se houver discrepância entre o cargo do emissor e do receptor. Ponto. Onde eu quero chegar? Quando você olha isso daqui, você não percebe discrepância. Mas imagina que fosse algum caso, por exemplo, o sargento fosse fazer uma denúncia, não sei o quê, ou então por algum motivo ele enviasse um documento ao delegado da Polícia Civil. Aí quando ele vai enviar para o delegado da Polícia Civil, aí você há de convir que existe uma discrepância entre o cargo do emissor e do receptor. Então, se o sargento enviar para o policial civil, por mais que seja analisada a hierarquia de forma subjetiva, não existe discrepância entre o cargo do emissor e do receptor. Uma coisa gritante. Então, fecho atenciosamente. Mas quando você pega um sargento da Polícia Militar enviando para um delegado da Polícia Civil, aí o fecho vai ser respeitosamente. Por quê? Quando você avalia essa hierarquia, mesmo que seja de forma subjetiva, você consegue perceber de forma muito clara que entre o emissor e o receptor existe uma discrepância entre o cargo de um e de outro. E, consequentemente, isso é o que faz com que você tenha que usar o fecho respeitosamente. Gente, atenham-se para o seguinte. Não adianta você ficar me perguntando exemplos. Pessoal, se fosse assim, se fosse assado, se fosse assim, você não vai fazer isso. O que você tem que fazer? Preste atenção. Se houver dúvida, eu assino embaixo. Pode colocá-la atenciosamente. Por quê? Se você tiver dúvida, é porque você não consegue observar uma discrepância entre o cargo do emissor e do receptor. E o manual é muito claro. Na hierarquia subjetiva, o fecho respeitosamente só pode ser analisado se houver discrepância entre o cargo do emissor e do receptor. Quando essa distância absurda existir, você já mata de cara. Entendeu? Então, quando tiver dúvida, pode colocar atenciosamente. A prova, ela vai precisar criar uma situação hipotética. E quando ela colocar uma situação hipotética, você vai olhar e você vai saber. Pô, cara, é óbvio que ali tem uma... Não. Se tem uma distância muito grande, respeitosamente. Na dúvida, atenciosamente. Então, repetindo. Hierarquia objetiva, aquela que está dentro do mesmo órgão. Facinho de você analisar. Um técnico enviou para o analista não sei o quê, respeitosamente. O analista respondeu para o técnico não sei o quê do mesmo órgão, atenciosamente. Mudou de órgão, na dúvida, atenciosamente. É discrepante? Beleza, respeitosamente. Beleza? Agora eu preciso que você não confunda uma coisa com a outra. Eu vou te dizer o seguinte. No manual,
no manual de redação da Presidência da República aparece assim, respeitosamente, para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República. Não é para você entender que todo mundo que enviar um documento para o Presidente da República vai ter que ter o fecho respeitosamente. Não é para você entender isso. Por quê? Senão o cara faz uma pergunta para você e você acaba imaginando que qualquer documento que foi enviado ao Presidente da República tem que ter o fecho respeitosamente. Porque lá ele coloca assim, para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República. Inclusive o Presidente da República quando ele for superior. Michel Temer enviou um documento para Dilma Rousseff. Vice-presidente foi o presidente. Fecho, respeitosamente. Está enviando para a hierarquia superior. Agora você imagina o seguinte. O presidente do STF, ao redigir um documento que tinha como destinatário, de repente, a Presidência da República, e que ele tivesse que, por algum motivo no documento, ele tivesse que colocar um fecho. O fecho que ele usaria nunca poderia ser chamado, nunca poderia ter sido usado o fecho respeitosamente. Por quê? O presidente do STF, ele é o chefe de poder no judiciário no âmbito federal, como acontece também com a Dilma Rousseff, que é chefe de poder só que do executivo, no âmbito federal. E aí você vai entrar com a seguinte linha de raciocínio, que você que está estudando direito, você sabe. Não existe hierarquia entre os poderes, não existe hierarquia entre as esferas. Isso você tem que ter muito cuidado. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu estou lá no Poder Executivo, beleza? Quando eu pegar o Poder Executivo, eu vou chegar aqui e vou colocar o seguinte. Esfera Federal, esfera estadual, esfera municipal. Aí eu vou lá no Poder Judiciário e pego lá o chefe de poder de âmbito federal, que é quem? O presidente do STF. Ponto. Gente, o presidente da República governador, cada um dentro das suas atribuições, cada um dentro da sua esfera, eu pergunto, tem hierarquia? Eu posso dizer, por exemplo, que o presidente da República tem uma hierarquia superior ao governador, que tem um cargo que é superior ao do prefeito? Eu posso dizer que o presidente da República, o governador, o prefeito, mandam mais ou mandam menos do que o presidente do STF? Não. Por quê? Se eu mudo de poder, não existe hierarquia. Se eu mudar de esfera, eu não tenho hierarquia. Então você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Galera, se o presidente do STF encaminhar um documento do presidente da República, ele está encaminhando um documento para quem tem hierarquia superior? Não. Qual é o fecho que ele vai usar? Atenciosamente. Se o governador enviar um documento ao presidente da República, a pergunta é, o governador está no âmbito estadual, o presidente da República está no âmbito federal, e eu te pergunto, ele está enviando para quem tem hierarquia superior? Também não. Então o fecho, atenciosamente. Se o prefeito enviou para o presidente da República, atenciosamente. Se o governador enviou para o prefeito, atenciosamente. Tudo isso daqui, qualquer um desses caras aqui, se fosse enviar um para o outro, o fecho teria que ser o quê? Atenciosamente. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a galera vai na fome e pensa assim, porra, o governador enviou o presidente da República respeitosamente. Só que respeitosamente é um fecho usado quando você envia um documento para quem é superior. Inclusive o presidente na condição de superior. E ele não é a condição de superior numa situação dessa. Não existe isso. Então você tem que tomar muito cuidado. Como entre os poderes não existe hierarquia,
Como entre as esferas não existe hierarquia, o fecho, atenciosamente, para qualquer uma dessas situações. O presidente do Congresso Nacional é o chefe de poder federal, lá do Legislativo. Enviou um documento ao presidente da República. É cargo, é nível superior? Hierarquicamente superior? Não. Beleza. Fecho. Como é que eu vou usar? Atenciosamente. Beleza? O prefeito enviou o presidente do STF. Mudou de órgão, mudou de poder, mudou de esfera. Pergunta é, hierarquicamente, um é superior? Não. Fecho, atenciosamente. Tomem muito cuidado com isso, porque isso daqui, quando cai em prova, o índice de erro é de 90%. Beleza? Então vamos continuar. Tá na dúvida, parceiro? Volta o vídeo, hein? Fecho, cai e muito. Agora, não digo nem nessa dificuldade, porque essa questão aqui foi uma questão muito fácil. Por quê? Porque ele falou o seguinte: usar o fecho cordialmente. Esse fecho não existe, nenhuma correspondência oficial. Automaticamente, essa questão é uma questão que está com o gabarito errado. Belezinha? Vamos partir?